Como a Alemanha se tornou tão forte mesmo depois de perder a Primeira Guerra Mundial, a ponto de em apenas 2 décadas estar poderosa o suficiente para entrar em guerra contra metade do mundo, a Alemanha perdeu a guerra em 1918 e foi forçada a se render após anos de combates brutais. O país foi derrotado, humilhado e completamente destruído por um tratado de paz severo. Esse tratado foi chamado de Tratado de Versalhes e ele piorou ainda mais a situação da Alemanha. Eles tiveram que ceder territórios, reduzir seu exército e pagar quantias enormes de dinheiro a outros países. A economia deles entrou em colapso. Os preços ficaram fora de controle. As pessoas não conseguiam comprar comida. Algumas estavam tão pobres que o dinheiro perdeu o valor. Era mais barato queimar cédulas do que comprar lenha. O mundo achava que a Alemanha estava acabada, mas então algo mudou. Em 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial, um novo governo chamado República de Weimar assumiu o controle da Alemanha. Durante o início da década de 1920, a Alemanha passou por um curto período de crescimento nas artes, na ciência e na cultura. Foi um tempo de criatividade, apesar das dificuldades econômicas. Mas, nos bastidores, algo mais estava acontecendo. Mesmo que o Tratado de Versalhes proibisse a Alemanha de reconstruir seu exército, os líderes alemães começaram secretamente a treinar soldados, já em meados da década de 1920. Para esconder isso, eles enviaram soldados para a União Soviética para treinar, longe dos olhos da Europa. Ao mesmo tempo, fábricas alemãs começaram a se preparar para o futuro, construindo em segredo armas e equipamentos militares. Então, em 1929, a Grande Depressão atingiu o mundo. A Alemanha foi duramente atingida. Empresas fecharam, pessoas perderam seus empregos e muitas famílias não conseguiam pagar nem por alimentos ou abrigo. Foi nesse momento que Hitler chegou ao poder, prometendo consertar tudo e tornar a Alemanha grande novamente. Assim que se tornou o líder, ele assumiu o controle total do governo. Ele aprovou leis para silenciar seus oponentes, controlou a mídia e garantiu que apenas sua voz fosse ouvida. Então, ele começou a trabalhar na reconstrução do país. O governo iniciou projetos de construção em massa, como rodovias, ferrovias e fábricas. Isso deu empregos a milhões de pessoas desempregadas e fez parecer que a economia estava melhorando. Ao mesmo tempo, Hitler começou secretamente a rearmar a Alemanha, mesmo sendo proibido pelo Tratado de Versalhes. Fábricas que antes produziam bens do dia a dia agora fabricavam tanques, aviões e armas. As escolas ensinavam lealdade ao partido nazista e as crianças eram treinadas para seguir valores militares. E em apenas alguns anos, do meio ao fim da década de 1930, a Alemanha parecia forte novamente, não apenas na economia, mas também no poder militar. Em 1935, Hitler reintroduziu o serviço militar obrigatório, construindo um novo exército em violação direta ao Tratado de Versalhes. Depois, em 1936, tropas alemãs marcharam para a Renânia, uma região no oeste da Alemanha. Foi um movimento ousado e ninguém o impediu. Ao perceber que o mundo permaneceu em silêncio, Hitler ficou ainda mais confiante. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria e uniu os dois países sob o regime nazista. Mais tarde naquele ano, ele voltou sua atenção para a Tchecoslováquia, exigindo uma região chamada Sudetos. Líderes mundiais, na esperança de evitar outra guerra, cederam às suas exigências. Cada passo tornava a Alemanha mais forte e mais agressiva. Em 1939, Hitler estava pronto para ir ainda mais longe, e foi nesse momento que a Alemanha invadiu a Polônia. E dessa vez, o mundo finalmente reagiu. E foi nesse momento que a Segunda Guerra Mundial começou oficialmente.